entender como o fisco enxerga o contribuinte para fiscalizar? Se você quer entender um pouco mais, fica aqui comigo que eu vou te explicar um pouco mais de como o fisco faz essa identificação de maneira assertiva para fiscalizar o contribuinte, as suas empresas e a sua representação como pessoa física também. Meu nome é Jean Araújo, sou contador tributarista, CEO da Contax Contabilidade, especializado em provedor de internet. É isso aí. Pessoal, quando se trata de fisco, é muito importante o contribuinte entender como o fisco vai enxergar, né? Os órgãos fiscalizatórios vão enxergar para poder fazer a análise da sua pessoa física, do seu negócio como contribuinte, de maneira geral. Existe muito cruzamento de dados, a tecnologia está evoluindo bastante, a gente vai explicar aqui um pouco de como isso funciona, até como dica para você poder levar o seu negócio ali de maneira mais assertiva e mais segura, tá bom? Assim como as empresas elas desenvolvem mecanismo de tecnologia, BI, Big Data, inteligência de dados, o fisco também evolui e muito rápido. Pouca gente sabe disso, mas o governo federal brasileiro, né? O governo brasileiro, ele é um dos governos mais evoluídos em tecnologia de Big Data. Então a gente tem muita tecnologia aqui, como eu já falei ali sobre o IVA, né? Sobre essas tecnologias que o governo tem, são tecnologias que são admiradas e respeitadas a nível mundial, em vários aspectos. Tá? A gente tem muita falha, mas em termos de tecnologia, o governo brasileiro ele é bem evoluído e ele está aí à frente de muitos países pelo mundo, tá bom? Então eu vou explicar um pouco para vocês, sem mais delonga, como que o governo olha, o fisco olha, né, a sua empresa. Uma das primeiras coisas, vamos falar de âmbito federal, né? No âmbito federal, existem algumas tecnologias, né? Bastante cruzamentos de dados, várias declarações. Ultimamente, né? Existem os cruzamentos de dados aí, que ele cruza dados financeiros, dados bancários, né? Dados de entidades, de instituições financeiras, como bancos, empresas de factory e tal. Ele cruza esses dados através também dos bancos de dados das juntas comerciais ali, para entender os capitais sociais da empresa, isso vai formando uma espécie de Big Data. Existe um sistema dentro da Receita Federal que se chama ARPA. Esse sistema, ele é um sistema capaz, tá, pessoal, de criar correlações de movimentações financeiras entre as empresas, formando ali grupos econômicos, fazendo análise dessas movimentações, cruza dados, né? Tem gente que pensa, vou jogar o dinheiro para o exterior, isso melhora. Calma, não é bem assim. Existe outro sistema que é o Syscomex, que é conectado ao ARPA. Esse sistema, toda vez que você faz transação, quer seja ela interna, nacional ou internacional, ele vai juntar isso no Big Data e o ARPA vai fazer essa análise. Existem alguns critérios, características que são analisadas nesse sistema, que se ele entender que aquilo ali é fraudulento, pode ter indício de fraude, né? Como muita movimentação sem nota fiscal, como valores remetidos que pode aparentar lavagem de dinheiro, esses dados são separados, automaticamente tratados por essa ferramenta e ela é jogada na mão da auditoria fiscal de maneira totalmente tratada. Um trabalho que o auditor demorava horas e talvez anos para ser feito, meses, ela entrega pronto em segundos, porque a capacidade de processamento de dados desses sistemas, ela é extraordinária. É algo como se nunca se viu. A gente não tem nem noção a capacidade como esse sistema ARPA, ele é poderoso em processamento de dados. Então, é claro que o fisco ele tem muitos dados relevantes, mas ele eleva características. E essas características traz ali alguns indícios, né, que podem trazer ali suspeitas de fraude. E ali, necessariamente, que esse sistema ARPA, ele traz e ele faz uma análise mais profunda, né? Ultimamente, pessoal, com algum cruzamento de dados, por exemplo, o Pix, que foi uma ferramenta de integração do sistema financeiro a nível nacional, ele está trazendo mais capacidade de processamento de dados, ou seja, tornando mais impossível uma empresa conviver durante muitos anos sem emitir nota fiscal e ela não ser fiscalizada em algum momento ou outro ali, ela ser flagrada. Um movimento muito importante é entender que esses sistemas eles estão se conectando a nível estadual, municipal e federal para tornar essa capacidade, esse poder de processamento de dados muito mais relevante do ponto de vista ali de assertividade em fiscalização por parte do fisco, tá bom? Ou seja, os estados já estão usando essa tecnologia, os municípios, alguns municípios mais evoluídos já estão utilizando essa tecnologia e a tendência
com o advento da inteligência artificial é que cada vez mais se acelere ao ponto de que se torne ali muito difícil uma empresa ali trazer artifícios para que possa sobreviver sem em algum momento ou outro ela não ser flagrada por uma intimação, tá bom? No próximo vídeo nós vamos explicar um pouco como o judiciário trabalha com ferramentas para poder ali penalizar as empresas que foram auditadas e foram ali alvos de ações judiciais, né? Como crime tributário, né? Crime contra a nação e outras maneiras de que o judiciário entende aí como quebra da lei, tá bom? Espero ter ajudado.